É o seguinte, a AFA, ela simplesmente acordou e criou um título para o Rosário Central. Então aqui tá o Rosário Central, campeão da Liga Argentina, e muita gente não entendeu, porque se eu ver nos comentários, né, aqui mesmo nos comentários da postagem do Rosário Central, tem os argentinos zoando, mas não só isso, tem muito brasileiro sem entender nada. Vamos ver aqui nas replies como que tá a situação. Pô, cara, você vai ver que tem muito brasileiro, ó, tipo, detalhe, esse título simplesmente não existia no regulamento, a AFA inventou agora. Muito brasileiro tá querendo entender, cara, o que é isso? Como que funciona o futebol argentino? Por que é tão bagunçado? Por que tem tanto título? E tem 8 títulos na Argentina. Mas, pra sua sorte, eu vou explicar tudo agora pra acabar com essa dúvida, porque eu sou um grande doente mental que gosta de futebol argentino e assisto. Logo, eu tento entender um pouco como funciona, embora seja completamente confuso, eu gosto, tá? Então tá aqui, né, Central, campeão da Liga 2025, e aí a pessoa vai achar, é como se fosse o campeão do Brasileirão. Sim, só que o detalhe é, lá eles não têm esse campeão da temporada inteira. Por quê? Abre aqui, ó, tá aqui com esse gráfico feito pelo DataFoot. Como que funciona? O campeonato argentino, tradicionalmente, tá vendo aqui, ó, apertura e clausura. O que seria apertura e clausura? Apertura seria o primeiro turno e clausura seria o segundo turno da competição. Tá vendo essa tabela anual? A tabela anual foi o que a AFA criou agora. Isso aqui simplesmente não existia. Então vamos começar explicando, ignorando essa tabela anual, beleza? Vamos só pra apertura e clausura. Então aqui, ó, campeonato argentino no Google, tabela, pá. Apertura, classificação da apertura e classificação da clausura. Como eu já disse, a apertura é o primeiro turno. Clausura é o segundo turno. Mas diferente do Brasil, lá eles têm um título para cada turno. Então lá é tradicionalmente 2 campeões por ano, tá? Tá vendo aqui, ó, no apertura. O grupo A tem 2 grupos, né? Cada grupo com 15 times, tal. E aqui é uma fase de grupos normal e depois tem eliminatório. Então tá vendo aqui azulzinho. Os 8 primeiros de cada grupo, né? Formam 16 times e vão para jogar no mata-mata para ver quem vai sair campeão. No caso, o campeão da apertura já saiu, que foi o Platense. Platense, primeiro título da história do Platense. Né, cara, aqui, ó, campeão argentino 2025. Tem até o azinho aqui de apertura. E aí é uma coisa bem exótica, né? Acontece, como ter uma fase em mata-mata, acaba acontecendo isso, né? Como aqui no Brasil já tivemos, sei lá, o Guarani campeão brasileiro, né? Porque tinha mata-mata. É bem interessante esse formato. Eu gosto, eu sou um defensor de iniciar nos pontos corridos e terminar no mata-mata. E outra coisa interessante que pode se perceber aqui é que tá vendo que cada grupo tem 15 times. Porém, tem 16 jogos. Por quê? Aqui, ó, a partir de jogar 16 todos. Por quê? Como que vai ter mais jogos do que times, né? É o seguinte, além de jogarem todos aqui contra todos no mesmo grupo, tem mais 2 rodadas especiais. Por quê? Tem uma rodada de clássico. Então, por exemplo, ó, esse aqui tem o River Plate no grupo B e no grupo A tem o Boca. Então tem uma rodada a mais que o Boca Juniors vai jogar contra o River Plate. E aí funciona de duas formas, tipo, Independente e Racing vai jogar contra porque são rivais. Estudiantes aqui, ó, Estudiantes e Ginásio e Esgrima vão jogar contra porque são rivais. E assim vai, tá vendo? Todos os times vão jogar contra seus rivais que estão no outro grupo. Por isso sendo uma rodada a mais só de clássicos, né? E além disso, ele tem outra rodada que é uma sorteada assim pra jogar contra um time aleatório do outro grupo também, formando 16 jogos, ou seja, todo mundo tem 16 jogos porque tem mais 2 jogos contra time do outro grupo. É confuso? É confuso. Podia ser uma grande tabela com 20 times e os 8 primeiros ir pro mata-mata? Poderia. Mas é assim, não questione, apenas aprecie. Então essa forma aqui de apertura, né, que acontece no primeiro turno, pá, acaba o campeonato e temos o campeão, a mesma coisa acontece na clausura. Então depois zera a tabela e temos uma nova tabela, 15 times, joga 2 rodadas contra clubes de outro grupo, depois mata-mata e sai o campeão da clausura. Isso é uma coisa histórica, lá sempre teve isso, apertura e clausura. E os dois são muito importantes. O que acontece é que a AFA agora, ela criou isso aqui. Campeão é do anual, ou seja, é o que já acontece, por exemplo, no Brasileirão. Então tá aqui, ó, uma tabela, eles criaram uma tabela geral, que ignora apertura e clausura, então soma tudo e ignora os grupos. Então é basicamente toda aquela bagunça aqui de clausura, apertura, 2 grupos e tal, ignora tudo. É uma grande tabela, agora uma grande pontuação, que gera essa outra tabela aqui, a tabela geral, né? Onde o Rosário é líder com 66 pontos. Sendo assim, ele é o campeão argentino da liga, porque ele ficou com mais pontos que todo mundo, porém ele não seria o campeão porque ele não ganhou no mata-mata. Lembrando que até esse momento, né, ainda não teve o torneio clausura, então não teve o mata-mata, ainda tem um campeão da apertura, que foi o Platense, e da clausura ainda não teve a final. Então, voltando aqui, já entendemos que a apertura é o primeiro turno, clausura é o segundo turno, que ainda não tivemos um campeão, e a tabela nova é a somatória dos dois, que dá o Rosário Central como campeão.
Você achou confuso? Calma que tem mais. Porque o próprio Rosário Central, se a gente for aqui nos títulos dele, a gente tem aqui ó, uma Copa da Liga Argentina, ganhando 2023. Tá, eles quiseram mudar por uma época, fazer um campeonato argentino só com uma tabela e só uma temporada e tal. Só que em vez de ele fazer igual o Brasileirão, tá, coloca 20 times no final do ano, quem tiver mais ponto ganha, eles só mudaram o nome da apertura. Tá vendo a apertura? Eles só mudaram o nome da apertura para a Copa da Liga. Então, tipo, é o mesmo formato, só que eles só mudaram o nome do campeonato. Então, ao invés de ser apertura e clausura, a apertura era a Copa da Liga e a clausura era a Liga da Argentina. Então, por isso que até hoje os torcedores do Rosário Central ainda discutem e falam, não, porque 2023 também foi campeão argentino, não era Copa da Liga, porque era o mesmo formato, só com outro nome. E é isso, cara, é uma grande bagunça, mas é bonito de ver, é bonito de ver. Agora, entendido que é clausura, apertura e tabela anual, e sabendo que esses três aqui são campeões argentinos, vamos para a próxima parte. Troféu dos campeões. Aqui tá bem claro, é o campeão da apertura contra o campeão da clausura. Vamos lembrar que também a gente tem a Copa da Argentina, que é tipo Copa do Brasil, não é muito estranho. A grande diferença é que é só jogo único, né, não tem ida e volta, e são em campos aleatórios, então, por exemplo, pode ter fazer o exemplo aqui no Brasil, imagina um Corinthians e Palmeiras, um clássico paulista, sendo jogado na Amazonas, sabe? É tipo isso, e é um jogo único, porque ela é sorteio do começo ao fim. É legal, é muito emocionante, eu gosto desse formato da Copa Argentina, eu acho foda. Beleza. Então, o Troféu dos Campeões, que é a final entre apertura e clausura, joga a Supercopa da Argentina contra o campeão da Copa Argentina. Ó, eu cortei aqui a imagem e deixei uma coisa muito mais simples que poderia ser assim, seria lindo. Apertura e clausura, os dois campeonatos argentinos, e o Troféu dos Campeões sendo a grande final ali, a grande decisão do campeão argentino. Os caras poderiam considerar o único campeão argentino, esse aqui, ó, o Troféu dos Campeões, mas tudo bem, né? E depois aqui uma final contra a Copa da Argentina fazendo a Supercopa. Uma coisa semelhante ao que seria no Brasil. Temos também a Supercopa Internacional. É, a Supercopa Internacional. Vamos lá, que porra é a Supercopa Internacional? Embora essa tabela anual não fosse um título antes, né, esse título não existia até então, o clube melhor colocado anualmente, ele já jogaria a Supercopa Internacional. Mesmo que não sendo um título, ele jogaria a Supercopa Internacional, entende? Contra o campeão do Troféu dos Campeões. Então até aqui, mais uma Recopa. A gente tem uma Recopa. A gente tem uma Recopa dessa Recopa e a gente tem outra Recopa. Cara, são 3 Recopas. Ah, mas tá muito confuso. Tudo bem, não acaba por aqui não. Temos a Recopa dos Campeões. Que, cara, esse momento, apenas, eu não tenho mais nada a falar, apenas apreciem a tabela, tá? Apenas apreciem a tabela. É isso que acontece. Aí você vai me perguntar, mas por que a Supercopa Internacional tem esse nome internacional ser jogado na Argentina? É o seguinte, a AFA, ela vendeu um jogo pro Emirados Árabes e tinha que entregar um troféu, então eles falaram, vamos fazer uma Supercopa Internacional lá. E foi assim que nasceu a Supercopa Internacional. Só que o detalhe engraçado só durou uma temporada na Arábia Saudita. E aí na temporada seguinte falaram, vamos fazer de novo. Aonde? Vamos fazer no Paraguai? E fizeram no Paraguai. Então beleza, tivemos 2 temporadas de Supercopa Internacional. Aí chegou na terceira temporada, que seria a de 2024, ninguém aceitou, eles não conseguiram arrumar nenhum país do mundo pra aceitar fazer o jogo. Então, mais curioso, tá vendo essa aqui de 2023? Ela foi jogada em 2025, em Assunção. Não satisfeito, a de 2024 também foi feita em 2025. Então tivemos 2 Supercopas internacionais, uma atrás da outra, em 2025. Não questione, apenas aprecie. Bom, e é isso. Essa grande bagunça, no final das contas, inventaram essa Recopa dos Campeões. É só mais uma Recopa da Recopa, porque até então essa é a 4ª Recopa. E como que ela vai funcionar? Agora fica mais incrível. Você tá vendo que é 3 clubes? Então, sendo 3 clubes, não tem como fazer um mata-mata com 3 clubes. É uma tabela com 3 times. O detalhe é que nessa tabela, se tiver empate, tem decisões em pênaltis. E se você ganhar nos pênaltis, é só 2 pontos, não é 3 pontos. E aí no final, né, quando os jogos acontecerem, vamos ter o grande campeão da Recopa dos Campeões.